É natural que muitas pessoas que iniciam esse vídeo não assistam até o final. Muitos já começam a ver tentando um gancho para uma crítica, mas isso também é normal. Mas eu estou gravando esse vídeo para você que quer informações sobre a situação atual da pandemia. Informar a população é um dos meus papéis como prefeito da capital. O Brasil enfrenta os desafios dessa pandemia de uma maneira completamente diferente do que vimos em outros países. Na maioria dos países, existe uma unidade nacional contra o vírus. A ação conjunta dos governos nacionais, regionais e locais tem sido uma marca principal do combate à pandemia. A sociedade unida contra a doença também tem sido força central dessa luta. Aqui, infelizmente, não existe nada disso. Lideranças importantes pregam contra e parte da sociedade nega a pandemia. Somos um país com governos atuando em direções contrárias e com a população dividida. Não existe unidade nacional. A segunda diferença é que somos o primeiro país com grande desigualdade social a chegar próximo do pico da pandemia. A desigualdade social brasileira é uma das mais profundas do mundo e influencia muito os resultados da luta contra a pandemia. Somos o primeiro país com milhões de famílias vivendo na pobreza a enfrentar essa situação de contágio em todo o território nacional. As medidas de isolamento social em todos os países foram promovidas por ações conjuntas dos governos. Dependendo do país, os níveis de isolamento foram mais leves ou mais rigorosos, e em alguns casos até o fechamento total. Mas o mais importante a observar é que sempre foi uma decisão e uma operação unificada. Os governos adotaram medidas para diminuir as consequências do isolamento. Aqui no Brasil, quase 60 dias depois, pouco foi feito nessa direção. O apoio às empresas foi tímido, o socorro aos empregos muito limitado, o apoio aos governos e prefeituras será pequeno e muito atrasado, e o mais grave de tudo, o apoio às famílias chegou depois de semanas sem renda, trazendo a desumanidade de noites ao relento e sujeitas à contaminação. É nessa situação que surgem discussões sobre o fechamento total, que alguns chamam de lockdown. As regras de isolamento estabelecidas por governos regionais e locais aqui no Brasil já proporcionaram resultados importantíssimos. Eu mesmo já mostrei comparações que revelam que milhares de vidas foram salvas aqui no Recife. Esses resultados estão acontecendo mesmo que esta medida tenha muitos furos. Com atraso no auxílio, muitas pessoas estão saindo de casa em busca do seu sustento. O que não é aceitável é que as pessoas que têm condições de ficar em casa desrespeitem as regras de isolamento existentes. Não há dúvida de que o fechamento total terá influência na evolução do contágio. A questão é como operar esse fechamento com a máxima eficiência em um país dividido e desigual como o Brasil. Só um decreto não será suficiente. Além da fiscalização, é essencial o engajamento maciço da população. Isso já está provado pelas reportagens feitas nos últimos dias em São Luís, Belém e até mesmo na tentativa que São Paulo fez de fechamento das vias e foi obrigado a recuar. Se fosse só publicar um decreto, seria muito mais fácil, mas é que a medida de fechamento total tem um objetivo científico, que é reduzir ao máximo o contato social e o contágio. Um fechamento que não garanta isso não será efetivo. Outro ponto é que ele deve ser adotado na hora certa e pelo tempo certo. Fazer antes do momento certo reduz a sua eficiência. Um registro importante é que o fechamento total, sem dúvida, salva vidas, mas temos visto afirmações de que ele seria suficiente para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. E, infelizmente, não foi isso que vimos nem em países ricos. Para fazer o fechamento total e ele proporcionar os resultados desejados, precisamos enfrentar alguns desafios. Fazer o máximo de pessoas ficar em casa, com um presidente que prega todos os dias que as pessoas devem sair e empurra abertamente o país para o caos social e político. Buscar o máximo de apoio e adesão ao fechamento completo, quando uma parte da população ainda nega a gravidade da pandemia. Convencer as pessoas sem renda a ficar em casa e se sustentar com um auxílio que chegou atrasado e é insuficiente. E, por último, fazer o fechamento na hora certa e mantê-lo pelo tempo adequado. Estamos trabalhando na superação desses desafios. Não queremos um lockdown como resposta meramente política. O que queremos é diminuir de verdade o crescimento do contágio. É nesse contexto que vamos continuar a enfrentar a pandemia. Diferente do que muitos estão fazendo, não transformei a pandemia em plataforma eleitoral. Isso é desumano e é cruel. O que quero é ajudar a salvar vidas e ajudar as famílias a atravessar a crise econômica causada pelo coronavírus. O fechamento total será adotado quando a soma de todas as evidências, considerando as condições existentes no Brasil, mostrar que ele será efetivo para aumentar o isolamento e diminuir o contágio. É claro que enfrentaríamos melhor essa pandemia se o país estivesse unido para salvar vidas.